O Cacai é um amigo de longa data do presidente Lula e faz esse alerta para um isolamento, de que ele já não é mais o mesmo político dos mandatos anteriores e que Lula, aí eu estou usando as palavras do Cacai, ele vai vir aqui para explicar até melhor para a gente, ele diz: Lula está se esforçando para perder uma possível reeleição. Palavras fortes aqui do Cacai. Vou ressaltar esse trecho aqui da carta. Abre aspas, então. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: a sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. A gente destaca aqui esse primeiro trecho e conversa aqui com o Cacai, que já está esperando na tela para falar com a gente. Cacai, boa noite. Quero te agradecer mais uma vez pela presença, prazer falar contigo. Fazia um tempo que a gente não se encontrava aqui. Antes de mais nada, aliado a tudo isso que está acontecendo, o protesto marcado para acontecer em março da extrema-direita, eu te pergunto, e também uma reforma ministerial para acontecer, a sua carta, de alguma forma, você acha que ela pode ser ou ela foi utilizada pela extrema-direita? Porque a gente sabe que eles estão utilizando argumentos os mais diversos para tentar enfraquecer. Eu vi muita coisa, Cacai, assim, claro que eles vão usar da forma mais maldosa possível. Sim. Olha aí, o primeiro já pulou, o primeiro mais forte já pulou do barco, porque é óbvio que eles vão fazer um carnaval, até pela importância do Cacai e pela verdade dele ser realmente um advogado famoso, com uma bela história em Brasília, e ser mesmo amigo do Lula. Então, ela soou ali como com todo esse proveito aí da extrema-direita. Oi, Gabi, Chico, meu querido, Rodrigo e todos que estão nos ouvindo. Essas coisas são muito engraçadas, né? Eu, na verdade, fiz um texto para amigos, uma coisa meio informal, refletindo o que eu tenho ouvido no dia a dia de vários colegas nossos, ministros, senadores, pessoas que fazem política. Veja bem, eu não sou político, eu não sou do PT, eu nunca fiz política partidária, sempre apoiei o Lula, sempre votei no Lula, sou um cara com formação de esquerda, humanista, e tenho horror ao fascismo. Então, assim, eu me empenho, vocês acho que acompanham, com muita veemência para poder combater o fascismo, e tenho dito, e é verdade, que o Lula foi seria o único capaz de vencer o Bolsonaro na reeleição, com toda a dificuldade que teve que fazer um governo muito amplo. Mas eu já advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 80 governadores, vários senadores, e ouço muito em Brasília. Não faço política partidária, não sou homem de frequentar palácios, nunca fui ao Palácio da Alvorada, nunca fui à Granja do Torto, não tem por que fazer isso. Sou advogado, mas ouço que realmente tem tido uma série de dificuldades. Comentei isso com um grupo de amigos, só que vazou essa carta, hoje em dia nada fica sem dar publicidade, e aí a Andréa Sadi me ligou dizendo: olha, vou publicar. Eu peguei a carta, apenas coloquei um título ali para fazer justiça ao que eu penso do Lula e tal, e tomou essa dimensão. Se a direita vai usar, eu até não ia me manifestar sobre ela. Para mim, essa carta se esgotava naquilo que eu fiz. Porém, eu fiquei sabendo, através de uma ligação do Cláudio Castro, que o Bolsonaro estava usando a minha carta. Você imagina, eu não tenho nem rede social para eu ver o que ele estava fazendo. Então eu resolvi me manifestar. Para mim é óbvio, eu acho que nós estamos sobre, sem dúvida nenhuma, uma pressão da extrema-direita no mundo inteiro. No Brasil isso está ocorrendo, é claro, e acho que cabe a nós, que somos democratas, que somos pessoas de esquerda com a visão humanista, enfrentar todo e qualquer debate. Se nós, as pessoas com que eu convivo, têm reclamado do isolamento do governo, por que não enfrentar? Isso vai ser usado de forma tal ou qual? Faz parte do jogo. Eu não me preocupo com isso, Rodrigo. Perfeito. Eu, sinceramente, eu sou advogado, sou acostumado aos embates, sou acostumado a debate, eu falo o que eu penso, escrevo o que eu penso e assumo o que eu faço. Não estou falando em nome de grupo nenhum, é óbvio que não. Eu sou
um advogado que acompanha, claro, faz política institucional a vida inteira. Ninguém advoga para 40, 80, 90 governadores sem estar fazendo política institucional. No governo Fernando Henrique, eu tive 17 ministros que foram meus clientes. No governo Lula, apenas 13. Não tem nem essa questão partidária, entendeu? Agora, eu, para ser sincero, por mais que eu apanhe aqui e acolá, nem vou saber, porque eu não vou ler essas coisas que passam nas redes sociais, mas, de qualquer maneira, para mim, eu acho que eu recebi centenas de manifestações. Centenas. Claro, os que não gostam não me mandam, os que gostam mandam. E essa é a vantagem da vida. Mas de ministros, inclusive, dizendo que Cacá, gostaria de ter assinado essa carta com você, mas não posso. Obrigado por trazer o debate. Agora, claro, mas esse debate é inoportuno. Esse debate, ele fortalece a direita. E quando é que vai ser esse debate? Depois que nós tivermos perdido as eleições? Sim. Depois que já não for mais possível fazer esse debate que, para mim, ele é verdadeiro? Eu agora, pouco antes de entrar aqui, recebi o telefonema, fiquei muito feliz, de um ministro com quem eu não tenho relação, um ministro do governo atual. Um ministro dizendo, olha, eu preciso conversar com você sobre isso, foi muito oportuno e tal. Veja bem, eu não fiz isso pensando na repercussão, não fiz isso para ter nada, eu fiz para um grupo pequeno para que a gente pudesse discutir, como faço, dezenas de outras. Mas teve essa repercussão, vai ter o lado negativo, vão me criticar, não tem nenhum problema, zero. De qualquer maneira, o debate está sendo feito e acho que isso é proveitoso. Posso dizer o seguinte, tudo que eu faço, Gabi, é para enfrentar a hipótese da não volta do fascismo. Sim. Eu tenho nojo ao fascismo. Eu tenho a minha vida dedicada a fazer esse embate. Então, se às vezes erro na veemência, se às vezes erro numa oportunidade, eu não sou político para ter essa oportunidade. Eu posso dizer para vocês, recebi dezenas de manifestações de pessoas que eu respeito, senadores, ministros de Estado, ministros do Tribunal Superior, dizendo o seguinte, o debate é oportuno e necessário, porque tem que acontecer. Se nós esperarmos que eles deem as cordas, nós vamos, evidentemente, ficar a reboque. Veja bem, eu não fiz essa carta, na verdade, não queria nem dar essa publicidade, não tenho medo dela e faço o enfrentamento. Tudo que eu disse ali, muitas das coisas, no mais das vezes, são coisas que eu ouço de pessoas que eu respeito muito. O Cacá. Pessoas que eu respeito muito. Olha, eu dei um exemplo na carta. Um senador da República do PT, a época me procurou e falou, Cacá, tem um ano que eu não consigo falar com a Dilma. A Dilma sofreu impeachment. Tem que fazer política. O Lula é um gênio na política, ele é um mágico na política. É uma coisa incrível. Tem um jornalista de baixo nível aí que nunca gostou de mim desde a época que ele recebia de determinado empresário, que era contrário ao empresário meu, que escreveu uma matéria agora dizendo que eu estou chateado, que eu falo que ele não recebe os velhos amigos. Os velhos amigos não sou eu, não. Os velhos amigos da política. Eu repito, Chico, eu moro em Brasília. Eu nunca pisei no Palácio da Alvorada nem na Grande do Torto. Na época dos governos Lula, que tinha aqueles jantares lá, jogo de futebol, eu ia para casa do Zé Disseu conversar fiado, literatura e outras coisas. Nunca fui. Não tem essa preocupação. Então, eu estou dizendo ali, é daqueles que fazem política e que, muitas vezes, por depender da política, não tem coragem de falar. Sim. Eu não dependo nada da política. Zero. Eu nunca indiquei um cargo, eu não peço nada para ninguém, entendeu? Acho que o debate está sendo salutar. Vou apanhar, faz parte do jogo. Diga, querido. Não, é que assim, no trecho que a Gabi leu, que a gente destacou aqui no começo, você diz assim, ó, o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. É claro que você teve o cuidado de não citar nomes, etc. Como você mesmo disse, você não é político, está fazendo um alerta, você é do mesmo campo, não partidário, mas campo democrático, onde está o Lula, né? Isso é sabido, é público, não estamos contando nenhuma novidade. Mas quando você fala em questões principalmente pessoais, você acha que o Lula está sendo protegido demais pelas pessoas que estão próximas dele, estão evitando? Quem é exatamente? Porque eu não poderia imputar alguém, é diferente, você vê, o Marco Aurélio Carvalho acaba de soltar uma nota, até dizendo que eu fui inoportuno e tal, porque o Lula está saindo de uma longa convalescência. Eu não gostaria de ressaltar a convalescência, porque isso enfraquece, na minha visão, o presidente. Mas tem uma questão pessoal. Acho que o Lula tem plena condição de ser candidato novamente? Tem. Mas ele já está com, se não me engano, 79 anos de idade, teve um acidente grave agora. Tudo isso, evidentemente,
faz com que as pessoas tenham uma forma diferenciada, não só de fazer política, não, de se posicionar no mundo, de posicionar com as pessoas. Isso é o normal. Eu não estou me referindo especificamente a ninguém. Eu tenho políticos que são meus amigos, que fazem parte desse núcleo pequeno aí, que falam das dificuldades internas, mas isso sempre foi assim. Você acha que na época do primeiro e segundo governo Lula não tinha uma divisão quem mandava mais, Palocci e Zé Disseu, por exemplo? Eu convivi muito, eu sou muito ligado ao Zé Disseu, achei ele um gênio na política, e eu acompanhava de longe, que eu não tinha que dar palpite, evidentemente, eu não teve que me posicionar, mas eu via as brigas internas. Essas brigas internas, elas se fortalecem muito quando o presidente não está mais ativo. Eu acho que falta, eu posso estar sendo saudosista de pessoas com quem eu convivia e que tinha muita liberdade para falar o que tinha que ser feito. Veja bem, eu penso que quando eu trago uma carta dessa, ainda que involuntariamente, e essa discussão é aberta, pela quantidade de correspondência que recebi, de mensagem, de telefonema, acho que foi oportuno. Pode ter, eu recebi agora de uma pessoa que eu gosto muito, você está fortalecendo a direita. Como fortalecendo a direita? Não vamos fugir do debate? Não vamos deixar que as pessoas tomem espaço? Olha só, eu acho que a esquerda já perdeu as ruas, a direita hoje tem muito mais presença nas ruas do que a esquerda. Isso é um fato. Isso é só constatar, é só ler. Eu acompanho e leio todo dia. Agora, no debate que é nosso, que eu acho que nós temos muito mais capacidade para combater, porque assim, a pessoa que lê essa carta e que sai dizendo para as redes sociais da direita que eu desci do barco, que eu não estou apoiando mais um projeto da esquerda, é quem não sabe ler. Hoje eu recebi de alguém, não vou dizer o nome, um jornalista de extrema-direita, dizendo assim, olha o que eu recebi, que você desceu do barco da esquerda. Eu falei, pois é, o que eu posso fazer? Se vocês não sabem nem ler, eu não posso debater porque não sabe ler. Não? Quer dizer, o meu interesse todo é continuar a luta contra o fascismo. Acho que o Lula tem que ser candidato, é o melhor nome para candidato. Por que eu digo que não tem grupo para sucessão? Gente, nós estamos há 2 anos das próximas eleições. Do meu ponto de vista, isso tem que ser trabalhado, sim, um grupo forte para que a gente tenha alguém que tenha condições de substituir o Lula em 2030. É só você ver. Por que eu cito o Haddad? Primeiro que eu acho o Haddad genial, gosto imensamente do trabalho dele. Depois porque o Haddad foi para o sacrifício daquela eleição quando o Lula estava preso e teve 50 milhões de votos. Isso é um fato, isso eu diria que é uma bagagem política muito forte. Ele é preparadíssimo. Eu gosto do trabalho dele. Agora, claro, tem milhões de pessoas do PT. Quando eu falei isso, parte do PT falou, pô, Cacá, eu gostei imensamente da sua carta. Não precisava ter falado do Haddad. Mas eu não estou fazendo política partidária, eu não sou do PT. Eu acho que essa discussão ela faz bem. Respeito quem diz que ela pode ter sido oportuna. Falar que ela favorece a direita, no meu ponto de vista, é uma falta de visão absoluta. A minha visão é muito clara, é contra o fascismo, é contra os bolsonarismos. Eu assino e escrevo isso diariamente, como poucas pessoas me expus ao longo desses últimos anos. Acho, obviamente, que o Lula tem que ser candidato, tem condições de ser candidato. Agora, nós não podemos achar que estamos no 7º céu. Nós podemos, sim, temos o direito de criticar, especialmente de debater. Até acho que semana passada, né, o presidente Lula estava num evento ali para prefeitos e fez um aceno à reeleição mesmo. Disse, vocês vão no futuro dizer, Lulinha, por favor, fica, né? Uma coisa assim. Estava num discurso de palanque, até porque ele tem voltado a esse